Números capítulo 25. Quando os israelitas estavam acampados no Vale das Acácias, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Elas convidavam o povo para as festas em que eram feitos sacrifícios aos seus deuses. E os israelitas tomavam parte nos seus banquetes e adoravam os seus deuses. Assim os israelitas se reuniram para adorar o deus Baal-Peor. E por isso o Senhor Deus ficou muito irado com eles e disse a Moisés: reúna o chefe dos povos de Israel e os enforque diante de mim em plena luz do dia. Assim a minha ira com o povo de Israel acabará. Moisés disse aos chefes: cada um de vocês mate os homens da sua tribo que for adorar o deus Baal-Peor. Moisés e todo o povo estavam chorando em frente à tenda do Senhor. Então um dos israelitas levou uma mulher midianita para dentro da sua barraca, na presença de Moisés e de toda a gente. Quando Finéias, o filho de Eleazar, o neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu da reunião. Ele pegou uma lança, seguiu o homem, entrou na barraca e enfiou a lança na barriga dele e da mulher. E assim acabou a epidemia que havia entre os israelitas, e que já havia matado 24.000 pessoas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Finéias fez com que a minha ira terminasse contra o povo de Israel. Finéias é como eu, não tolera adoração a outros deuses além de mim. Por causa do que Finéias fez, eu, na minha ira, não destruía os israelitas. Portanto, diga-lhe que faço agora com ele uma aliança de amizade. Ele e os seus descendentes sempre serão sacerdotes, porque ele não deixou que os israelitas adorassem outro Deus além de mim, e assim conseguiu que fossem perdoados. O israelita que foi morto com a midianita se chamava Zinri, era filho de Salu e chefe de uma família da tribo de Simeão. A mulher midianita que foi morta se chamava Cosbe, ela era filha de Zur, chefe de um grupo de famílias midianitas. O Senhor ordenou a Moisés: ataquem e matem os midianitas. Eles prejudicaram vocês, pois os enganaram levando-os a adorar ao ídolo de Peor. E também os enganaram no caso de Cosbe, filha do chefe midianita, que foi morta no tempo da epidemia que houve no Monte Peor. Números capítulo 26. Depois da epidemia, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte: façam a contagem de todos os homens israelitas de 20 anos para cima, família por família, isto é, todos os que já têm idade para o serviço militar. Moisés e Eleazar obedeceram e reuniram todos os homens com idade para prestar serviço militar. Eles se reuniram nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. São estes os israelitas que saíram do Egito. Da tribo de Ruben, Ruben era o filho mais velho de Jacó. Os grupos de família de Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Desses grupos de família foram contados 43.730 homens. Os descendentes de Palu eram Eliabe, e os seus filhos Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram escolhidos pelo povo. Eles se revoltaram contra Moisés e Arão e se juntaram aos seguidores de Corá, na revolta contra Deus, o Senhor. A terra se abriu e os engoliu. Eles morreram com Corá e os seus seguidores. O fogo matou 250 homens, e isso serviu como um aviso para o povo. Mas os filhos de Corá não foram mortos. A tribo de Simeão, os grupos de famílias de Nemuel, Jamim, Jaquim, Zera e Saul. Desses grupos de famílias foram contados 22.200 homens. Da tribo de Gade, os grupos de famílias de Zefon, Hagil, Zuni, Ozni, Enri, Arode e Areli. Desses grupos de família foram contados 40.500 homens. Da tribo de Judá, os grupos de família de Selá, Pérez, Zera, Esrom e Emu. 2 filhos de Judá, isto é, e Onã, haviam morrido em Canaã. Desses grupos de família foram contados 76.500 homens. Da tribo de Zacar, os grupos de família de Tolá, Puvá, Jesub e Zinrom. Desses grupos de família foram contados 64.300 homens. A tribo de Zebulon, os grupos de família de Sered, Elon e Jalael. Esses grupos de família foram contados 60.500 homens. As tribos de Manassés e Efraim, que eram filhos de José. A tribo de Manassés, Mequir, filho de Manassés, era pai de Gileade, e os seguintes grupos de família são descendentes de Gileade. Os grupos de família de Ezer, Eleque, Azeel, Ziquém, Semida e Éfer. Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade eram Macla, Noa, Ocla, Milca e Tirza. Desse grupo de famílias foram contados 52.700 homens. A tribo de Efraim, os grupos de família de Sutela, Bequer e Taã. Os grupos de família de Herã descendia de Sutela. Desses grupos de família foram contados 32.500 homens. São esses os grupos de famílias descendentes de José. A tribo de Benjamim, os grupos de família de Belá, Asbel, Airã, Sulfã e Ufã. Os grupos de família de Arde e Naamã eram descendentes de Belá. Desses grupos de família foram contados 45.600 homens.
A tribo de Dan, o grupo de famílias de Suão, que tinha 64.400 homens. A tribo de Azer, o grupo de famílias de Imna, Isva e Berias. O grupo de família de Eber e Melquiel são descendentes de Berias. A filha de Ezer se chamava Sera. Desses grupos de família foram contados 53.400 homens. Da tribo de Naphtali, os grupos de família de Jaziel, Juni, Jezer e Silém. Desses grupos de família foram contados 45.400 homens. O número total de homens israelitas era de 601.730 homens. O Senhor Deus disse a Moisés: divida a terra entre as tribos, conforme o tamanho delas. Divida por sorteio e dê as partes maiores para as tribos maiores, e as partes menores para as tribos menores. A tribo de Levi era formada pelos grupos da família de Gerson, Coate e Merari. Os grupos de famílias de Libine, Hebron, Mali, Muzi e Corá eram descendentes de Levi. Coate era o pai de Anrão. A mulher de Anrão era Joquebede, filha de Levi. Ela havia nascido no Egito. Joquebede deu a Anrão 2 filhos, Arão e Moisés, e uma filha chamada Miriam. Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando foram oferecer a Deus, o Senhor, fogo que não era sagrado. Foram contados 23.000 levitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima. Eles foram contados separadamente dos outros israelitas, porque não receberam nenhuma propriedade em Israel. São estes os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, que fizeram a contagem dos israelitas nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Entre esses da segunda contagem, não havia nenhum dos que tinham sido contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando fizeram a primeira contagem dos israelitas no deserto do Sinai. O Senhor Deus tinha dito que todos eles certamente morreriam no deserto, e todos morreram, menos Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Salmos capítulo 74. Ó Deus, por que nos abandonastes para sempre? Por que estás irado com as ovelhas do teu rebanho? Lembra do teu povo, que há tanto tempo escolhestes para ser teu e que livrastes da escravidão para ser a sua própria gente. Lembra do monte Sião, onde morastes. Vem e anda sobre as ruínas sem fim. Os nossos inimigos destruíram tudo que estava no templo. No teu templo, os teus inimigos gritaram de alegria. E ali puseram as suas bandeiras como sinal de vitória. Eles pareciam lenhadores cortando árvores com os seus machados. Com os seus machados e marretas, destruíram todos os enfeites de madeira. Arrasaram e incendiaram teu templo, profanaram o lugar onde és adorado. Eles resolveram nos esmagar completamente, queimaram todos os lugares santos da terra de Israel. Já não temos os milagres que esperávamos, não há mais profetas e ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. Ó Deus, até quando os nossos inimigos vão zombar de nós? Será que eles vão te insultar para sempre? Por que não quiseste nos ajudar? Por que ficas de braços cruzados? Mas tu, ó Deus, tens sido o nosso rei desde o princípio e nos salvastes muitas vezes. Com o teu grande poder dividiste o mar e esmagaste as cabeças dos monstros marinhos, esmagaste as cabeças do monstro Leviatã e deste o seu corpo para os animais do deserto comerem. Fizeste com que corressem fontes e riachos e secaste os grandes rios. Criaste o dia e a noite, puseste o sol e a lua e as estrelas nos seus lugares. Marcaste os limites da terra e fizeste o verão e o inverno. Ó Senhor Deus, lembra que os teus inimigos zombam de ti. Lembra que eles não têm juízo e xingam teu nome. Não entregues o teu povo explorado aos teus inimigos cruéis. Não esqueça para sempre do teu povo perseguido. Lembra da aliança que fizestes, pois há violência em cada canto escuro do país. Não deixes que os perseguidos sejam humilhados, mas permite que os pobres e os necessitados te louvem. Levante, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra que gente sem juízo zomba de ti o dia todo. Não esqueças os gritos de raiva dos teus inimigos, nem do barulho constante dos teus adversários. João capítulo 16. E Jesus disse ainda: Eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Mas eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. E Jesus continuou: Eu não disse isso antes porque ainda estava com vocês, porém agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: onde é que o Senhor vai?
Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Quando o Espírito da Verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que eu tenho para dizer, e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser, e vai anunciar a vocês. E Jesus disse, daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém pouco depois vão me ver novamente. Alguns dos seus discípulos comentaram, o que será que ele quer dizer? Ele afirma, daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém um pouco depois vão me ver novamente. E diz também, é porque eu vou para o meu Pai. O que quer dizer pouco depois? Não entendemos o que isso quer dizer. Jesus, sabendo que eles queriam lhe fazer perguntas, disse, eu afirmei que daqui a pouco vocês não vão me ver mais, e que pouco depois vão me ver novamente. Por acaso não é a respeito disso que vocês estão fazendo perguntas uns com os outros? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Jesus terminou dizendo, eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações. Mas chegará o tempo que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram, agora sim o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu, então agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo.